Uhum. Oi? Só esperar o pessoal dar o ok aqui, que tá vendo na agenda, a gente começa. Ok. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui ao vivo. Primeira live que a gente faz aqui na Amplos. A gente está ao vivo no Facebook e também no Instagram. E falar só um pouquinho sobre o contexto, não quero perder muito tempo com isso. Infelizmente é um cenário externo, o contexto ao qual a gente foi exposto não é uma escolha nossa, mas é um fato e a gente tem que lidar com isso. Quem me conhece um pouco sabe que eu sempre gosto de olhar para o lado positivo das coisas. Então, a gente sempre tenta olhar a situação por um outro viés. E foi a partir daí que a gente teve a ideia de fazer essa live e mais uma série de outras que vão acontecer nos próximos dias. Então, basicamente, a ideia, conversando com alguns clientes nossos e parceiros que estavam preocupados, ainda estão preocupados com caixa, com um cenário de incerteza, apesar de que a gente tem uma única certeza, que essa crise ela tem um deadline definido. As consequências que virão ainda são incertas, a gente não sabe, mas o fato é que vai acabar, que isso vai, né, a gente torcer para que os nossos governantes e as pessoas que tomam decisão tomem as melhores possíveis para que a gente tenha um contraponto entre economia e saúde, que os dois lados são muito importantes. E pensando nisso, a gente decidiu incentivar, conversando com os clientes, alguns clientes a gente abriu mão de um caixa agora para continuar tocando a gestão de projetos ou os estudos de viabilidade, e a gente agora quer ofertar para o mercado. Quem quiser fazer ou a gestão de projetos ou estudo de viabilidade conosco, nos próximos 15 dias, esses dois serviços, estudo de viabilidade e gestão de projeto, a gente vai estar ofertando para o mercado sem custo, mas só para os próximos 15 dias, tem prazo de validade. E junto a isso, a gente vai fazer uma trilha de lives, algo que a gente já faz no dia a dia, que é conversar e bater papo com as referências do mercado em cada tema. E é um hábito nosso aqui, até para atingir o nosso propósito. O propósito da Amplos é descomoditizar a construção civil por meio de entregas singulares e marcantes. E me incomoda muito algumas pessoas do mercado enxergarem a construção como commodity. De fato, a construção não é commodity. Cada projeto que a Amplos executa, que a Amplos faz, é um projeto único e a gente pensa nas melhores soluções para cada projeto. E a escolha da construtora, não só da construtora, mas como todos os agentes envolvidos, projetistas, consultores, enfim, impacta muito no custo do produto final, na qualidade do produto final, no prazo de obra. Então, é essa visão que a gente quer dar aqui para vocês, e principalmente, se os agentes certos estiverem envolvidos desde o início do processo, a gente vai conseguir ter um resultado muito melhor do que talvez com outra equipe, né? E isso a gente já tá colhendo os frutos desse trabalho. A gente tem conseguido, em alguns projetos, uma economia muito grande para o cliente, principalmente quando a gente fala de projetos de investimento, no qual o cliente busca retorno, ou seja, implantação com o menor custo possível, uma operação que vai gerar a menor despesa possível, e ele consiga maximizar suas receitas, ter um payback mais curto, enfim, aí vai depender muito da tipologia construtiva de qual a gente está falando. Mas nesse cenário, hoje a gente trouxe aqui o Leonardo, que vai bater um papo com a Kelly. O Léo é referência no mercado em BIM, é um dos caras que precursores disso no Brasil. Te agradeço muito, viu, Leonardo, por ter aceitado esse convite nosso, e vou ficar assistindo aqui vocês falarem um pouco, baterem um papo para mostrar para o mercado como que o BIM está revolucionando todo o processo da construção e como que a gente tem conseguido nos nossos projetos, e você do seu lado aí, com todos os projetos também, ter excelentes resultados na construção, tá bom? Só testa seu áudio, Léo, que eu não sei se está saindo, vê. Oi, boa tarde, tudo bem? Perfeito. Kelly,
tá contigo a bola. Show! E espero que vocês todos aí, obrigado pela audiência também, espero que vocês gostem e aproveitem o conteúdo. Beleza, Paulo Henrique, obrigada, viu? Eu vou iniciar então a live aqui com o Leonardo. Só vou pedir para quem tiver com um pouco de dificuldade para ouvir, se tiver algum barulho no áudio, me avisa que eu vou tentando ver aqui, tá? E alinhar todo mundo. Peraí, só um minuto. Então vamos lá. Leonardo, primeiramente, né, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite. Eu acredito que quem está nesse ambiente, quem está envolvido nesse ecossistema de BIM, já te conhece muito bem, né? Tendo em vista que você é uma grande referência do BIM atualmente. Já foi citado em várias referências bibliográficas de BIM, inclusive na minha. Então, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua também, para o pessoal te conhecer melhor. Ok. Primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer a Amplos, ao Paulo Henrique, a você, pelo evento e pela possibilidade da gente conversar com todos os colegas, profissionais, estudantes que se interessam pelo BIM. Eu me interesso pelo BIM já de algum tempo, não é? Eu comecei minha trajetória do BIM em 2008, quando eu comecei a fazer meu curso de doutorado, meu programa de doutorado na Escola Politécnica da USP, e aí eu defendi a minha tese no ano de 2013, e segundo os registros é a terceira tese no Brasil em BIM. Eu abordei o tema de gestão, modelo de gestão do processo do projeto colaborativo em BIM. Paralelo a isso, a minha empresa, que é a Coordenar, desenvolve todo um trabalho de implantação de BIM nas empresas, quer em termos de auditoria dos sistemas existentes, visando com isso organizar a empresa para ter uma evolução adequada ao BIM. Então, eu me ocupo muito disso e também em gestão de projetos. Eu comecei, a partir daí, a ter bastante iniciativas no sentido de implementar o BIM nas empresas. Logicamente que nessa época as coisas eram bem mais reduzidas, mas eu sempre acreditei na ideia e cada vez mais as coisas estão melhorando, não é? E entendo que nos últimos 2 anos as coisas deram uma crescida e a gente já observa no Brasil uma tendência de uma organização melhor das coisas, em termos de estabelecer processos. Tem todo um trabalho da estratégia BIM-BR para a validação do BIM no governo federal, a partir do ano que vem. E a gente está aqui para poder colaborar com vocês, trocar algumas ideias nesse sentido. Então, fica à vontade de você me perguntar o que você achar necessário, e se também tiver acesso às pessoas que estiverem fazendo alguma pergunta, também estou aqui à disposição. Não, legal. Então, a gente vai debatendo com o pessoal aqui também, à medida que for surgindo algumas perguntas, mas a gente montou um escopo aqui para a gente ir seguindo, né? Então, para quem está assistindo, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de colaboração do BIM, né? Frente ao cenário atual que a gente está vivendo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do cliente nesse processo colaborativo. Depois sobre o papel do coordenador no processo de projeto. E finalmente a gente vai dar uma pincelada nos CDEs existentes aí no mercado para gente, para servir também como ideais para vocês que estão trabalhando na fase de projeto, seja coordenador ou seja projetista, para vocês se inteirarem também do que está acontecendo, tá? Vamos começar então com o CDE. A gente está enfrentando e passando por uma mudança, né, nesse cenário econômico e também na mudança da forma de trabalho, né? Muita gente trabalhando de forma remota em casa, em home office. Só que, assim, para quem já trabalha com processo de colaboração em projeto, isso não afetou muito, né, Leonardo? Até porque o processo de projeto colaborativo ele já ocorre de forma remota, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse processo de colaboração. Pois é, o BIM ele é um processo colaborativo por essência, né?
ele não é um processo muito, né? No processo de projeto convencional, baseado em desenhos de AutoCAD e 2D. O BIM, ele é, na verdade, uma tecnologia que dá suporte para processos mais evoluídos de trabalho. O BIM não é software, acho que é a primeira coisa que a gente sempre gosta de falar. BIM é um conjunto de processos de trabalho que são suportados por vários softwares e que possibilita a gestão de um edifício desde as fases de concepção até uso, manutenção e ocupação, por todo o ciclo de vida, né? Por essa forma, ele tem uma característica de ser uma plataforma aberta de trabalho, onde todos os agentes envolvidos precisam colaborar. E essa colaboração ela é entendida no BIM como um trabalho compartilhado, um trabalho que obriga, inclusive, que seja compartilhado, na medida que, quando você trabalha com projetos, vários modelos, arquitetura, estrutura, instalações e outros, diferente do convencional, onde você arranja os desenhos do outro, coloca um em cima do outro e acaba mudando, com o BIM isso não dá para fazer. Então, você é obrigado a utilizar os objetos do outro parceiro dentro do seu projeto. Então, isso força que todo mundo trabalhe numa base unificada. E você tem, com o BIM, protocolos de comunicação, quando você verifica questões nos projetos do outro. Então, ele tem um novo padrão, um padrão chamado BIM Collaboration Format, ou BCF, que é um protocolo, uma forma nova de se comunicar, que dispensa e-mails, reuniões presenciais e tudo aquilo está acostumado no dia a dia. Então, existe uma série de mudanças que essa tecnologia traz, que vão influenciar o nosso comportamento. Então, a gente tem que estar preparado para mudar a forma como a gente faz as coisas, que é mudar de uma forma muito melhor, né? Uma forma muito mais prática, muito mais ágil de trabalho. Eu também concordo. Assim, eu acredito que esse processo colaborativo tirou um pouco o papel do coordenador de ficar tendo que compatibilizar algo que o projetista já tem que fazer isso por si só, né? Então, o projetista de instalações, quando ele vai soltar uma rede de instalações, ele já tem que pensar também na estrutura, em outras disciplinas que já impactam na dele. Ele não tem que deixar essa carga inteira para o coordenador ou para o compatibilizador fazer isso, né? Então, eu acredito que o BIM, principalmente esse processo colaborativo, essa visualização do modelo federado, ela só tem a somar para o processo, né? Eu vi que você falou aí do BIM Collaboration Format. Para quem não conhece, esse arquivo é um arquivo central de comunicação em BIM, né? Ele funciona como se fosse um chat, digamos assim, né? De forma bem rústica, né, o Leonardo? Porque o coordenador ou o projetista, ele pode fazer uma consideração a determinado item de projeto, e isso todo mundo pode visualizar, o projetista pode visualizar no software dele, o pessoal pode interagir nesse tópico dentro do CDE. Então, eu acho que essa forma de visualização e de contribuição, ela somou demais no processo, né? Veja, a tecnologia ela existe aí para ser melhor aproveitada. Evidentemente que a gente observa, por estarmos ainda nos estágios iniciais, que muita gente ainda tenta reproduzir o processo convencional usando o BIM. E aí não vai ter ganhos, não vai valer o investimento. Muitas empresas que fazem implantações do BIM de uma forma sem assistência, né? A gente chama isso de uma forma caseira, simplesmente comprando softwares e fazendo treinamento de software, elas não estão implantando o BIM. Elas estão fazendo uma parte importante, mas é uma parte secundária, como, na verdade, a empresa tem que reorganizar a sua estratégia de trabalho
os seus processos de projeto, orçamento, viabilidade, execução, enfim, todos os processos técnicos que estão envolvidos, eles vão ser repensados com o apoio de uma consultoria especializada. Muitos clientes que me procuram, às vezes 3, 4 anos, têm resultados e veem por quê? Por que não está acontecendo? E, normalmente, a tendência é culpar o BIM, culpar a tecnologia por isso. Na verdade, o que a gente observa em vários casos que a gente coleta é que houve implantação aí de um software, mas sem expandir e melhorar essa relação colaborativa entre os agentes. Então, cada projetista ainda faz o seu projeto individualmente, desperdiça essa oportunidade de agregar os modelos em tempo mais próximo do real, de alguma maneira se entende também, como que diz respeito à coordenação, ainda se entende muito, o mercado acha que o coordenador de projetos ele é apenas um compatibilizador, quando na verdade não é. A compatibilização ela é uma parte do trabalho de coordenação e gestão, mas ela não é a única e, na verdade, ela é consequência de um processo. Se eu tenho um projeto com muitos problemas de compatibilização, eu tenho que atentar para entender por que eles acontecem. Porque, teoricamente, se eu estou trabalhando em BIM, num ambiente de comunidades, onde eu enxergo os modelos dos outros, e coloco esses modelos dentro do meu software, por que eu vou ter interferências? Não deveria ter. Pois, na medida que eu estou modelando tubulações, eu estou enxergando a estrutura, eu estou enxergando a arquitetura. Bom, o que acontece? Existem problemas, existem problemas diversos. Um dos problemas, vamos dizer, um problema mais tecnológico, é você trabalhar com o seu software de modelagem com baixa capacidade de memória da máquina e baixa capacidade de placa gráfica. Porque você está trabalhando lá, vamos dizer que você vai fazer instalações, você tem que colocar os modelos de arquitetura e instalações no formato IFC e tem que visualizar isso junto com o seu projeto. Isso sobrecarrega ainda muito a máquina. Então, o que acontece? A gente tem máquinas que não têm essa capacidade, não conseguem colocar todos os modelos juntos e acabam errando. Isso é um dado. E aí acaba que ele deixa de atrelar outras disciplinas e vai jogando o problema para frente, né? Assim. Acaba entendendo assim, que alguém na frente vai corrigir. Exatamente. Exato. Alguém vai ver, mas a gente que está coordenando, a gente consegue saber como que o outro está trabalhando, né? Então, existem algumas formas de você poder acompanhar melhor o trabalho do projetista, principalmente porque esses problemas acontecem decorrentes da forma como os projetistas são contratados. O processo convencional, os projetistas são contratados para entregar desenhos em determinadas etapas do projeto, e ele acaba recebendo após essas entregas. Eles são contratados para entregar produtos, não atrelado ao processo, né? Exato. Então, assim, a forma de contratação, ela tem que ser ajustada para você ter condições de ter um fluxo contínuo de evolução do modelo de cada projetista. Isso significa, na prática, que, vamos dizer assim, a arquitetura, por exemplo, ela vai ter que trabalhar com uma atualização com uma frequência semanal do seu modelo, e não mais a cada 1 mês ou a cada 2 meses. Por quê? Porque quem está acompanhando o processo, não só o coordenador, mas como os outros projetistas e também os proprietários, né, aqueles que vão tomar decisão, os incorporadores, eles conseguem acompanhar, graças à tecnologia, a evolução do modelo, a evolução do projeto, e conseguem, dessa forma, se o processo for contínuo, entrar no processo em determinado momento para chamar a atenção para algum problema, para alguma questão, para alguma coisa que precisa tomar ser verificada. Decisões, né?
É para evitar exatamente aquelas entregas gigantes de projeto. Com muita informação. Essas entregas volumosas, né, que você coloca todo um projeto, ela leva um grande tempo para todo mundo processar, entender, ter dúvidas e compatibilizar. E depois, quando isso é processado, depois de um certo tempo, isso volta para a origem e, novamente, um grande ciclo de retrabalho grande. E é por isso que, muitas vezes, os projetos vão atrasar. Então, quando você trabalha diferente com o BIM, utilizando toda a tecnologia, você pode trabalhar com menores entregas. Como é que elas são feitas? Tem que ser organizado, tem que ter um planejamento desse processo. Tem que ter um plano de execução BIM, né? Muito importante. Um plano de trabalho que estabeleça isso. O que estabelece isso é o plano de execução do projeto, é o plano de execução BIM. Ele que vai estabelecer a frequência de atualização dos modelos, o sistema de trocas, os arquivos no formato IFC, por exemplo, e como que vão ser feitos os processamentos de problemas, como vão ser comunicados os erros, os clashes. Tudo isso é um plano que tem que ser feito ao princípio do projeto. Isso é um pouco diferente do que muita gente faz, que começa a trabalhar sem plano algum, começa a trabalhar da forma convencional, em AutoCAD, aí, de repente, num determinado estágio de projeto executivo, agora, daí para frente, em BIM, aí se passa a limpo o projeto e se continua trabalhando com dois fluxos, um em 2D, um em 3D. Vira uma bagunça, né? Não, mas... Isso é o que acontece muito ainda, até porque há um entendimento, que a gente trabalha para modificar, obviamente, que o BIM é apenas uma modelagem 3D daquilo que está em 2D. Então, ele pode ser feito depois como se estivesse passando a limpo. Só que, na prática, isso acontece, você percebe que a hora que você modela em 3D, você está vendo coisas que você não tinha visto em 2D. Até porque é impossível você enxergar, por exemplo, caminhamento de instalações. As instalações elas são representadas em projetos convencionais de maneira simbólica. Você não desenha a espessura real, né, em CAD. Você faz linhas, símbolos, você cruza coisas, você não está enxergando a verdadeira grandeza. E os desenhos de instalações, por eles serem simbólicos em 2D, eles têm muita falta de informação, de cota, caimento, e uma série de informações ficam faltando. E você vai sentir a necessidade delas. Na hora que você quiser colocar aquilo em 3D, você começa a ter uma série de dúvidas, né? E aí aparecem problemas que não tinham sido pensados lá atrás. Quer dizer, além desses problemas geométricos, surgem outras questões relacionadas ao conteúdo da informação, ou seja, qual a informação que eu tenho que ter dentro daqueles objetos, o I do BIM, quais são as propriedades, quais são as características dos materiais, e aí você vai ter que entender que o BIM não é apenas 3D, ele é 3D, mas com informação, e para que essa informação ocorra no momento certo, do jeito certo, ela tem que ser planejada. Você tem que ter um plano de execução do projeto, tem que ter um plano de como essas trocas de informação são feitas, e dentro do plano de execução, nós temos que ter um detalhamento do escopo do projeto, não só do entregável. Não só projeto como projeto, mas projeto empreendimento, né? Ciclo de vida do projeto, como um todo, né? Desde a viabilidade, projeto, operação, enfim. Em cada momento do projeto, tem que estar previsto o que tem que estar sendo definido naquela fase. Então, vamos dar um exemplo rápido. Os sistemas prediais, no primeiro momento, eles têm que definir os espaços técnicos por onde eles vão caminhar, os reservatórios, shafts, passagens, entreforros, casas técnicas. Num segundo momento, você tem que definir os principais rotas das prumadas e de entradas das coisas. Então, se você definir essas grandezas em momentos planejados, você não precisa modelar o projeto inteiro para
lá na frente isso, né? O caminho estava errado. Então, assim, na verdade, é um projeto muito mais racional, racionalizado, pensado, sequenciado. E aí o papel do coordenador é fundamental. Aí que sim eu vejo a necessidade do coordenador ser vamos dizer assim, eu chamo que o coordenador é um maestro dessa orquestra, onde ele tem que conhecer toda essa música, toda essa partitura, para saber em qual momento, qual especialidade tem que fazer o quê. E aí ele tem que chamar a especialidade para fazer, igual o maestro faz. E, evidentemente, que se aquilo acontece de uma forma errada, ele tem que corrigir, pedir para arrumar. Mas, se isso não for ensaiado, planejado, trabalhado, você vai ter uma grande confusão. E aí que é porque isso que as coisas acabam não dando muito resultado, né? É verdade, é verdade. Eu lembro que você tinha comentado no LinkedIn essa questão do coordenador ser um maestro, né? Tanto em relação ao fluxo de projeto, mas também como em relação a decisões estratégicas do processo de projeto, né? Que deve ser consultadas ao cliente ou a consultorias externas. E já puxando esse gancho, eu queria falar um pouquinho sobre o papel do cliente frente a esse processo colaborativo, né? O que ele tem de ganho observando e participando desse processo? Porque, assim, eu tendo um pouco de experiência da construtora, a gente visualiza e vislumbra o BIM, principalmente na fase de subpreliminar, que é onde tudo está acontecendo, né? O coração do projeto. Então, o cliente, na maioria das vezes, ele não tem uma visão de projeto igual a gente, engenheiro ou arquiteto, tem. Né? Às vezes ele tem um pouco de dificuldade às vezes ele só vai enxergar isso quando a obra estiver sendo construída. Então, esse processo colaborativo com o BIM na etapa de subpreliminar é de extrema importância. A gente já identificou que isso é muito importante para o cliente participar e entender, por meio de visualizações, seja por realidade aumentada ou virtual, ou até visualização mesmo do modelo, como aquele empreendimento vai se consolidar, né? Perfeito. Bom, o cliente, ele tem, lógico que o papel dele é o mais importante, porque ele que vai se beneficiar daquele produto de qualquer maneira, né? Só que ele precisa ser orientado para ter o melhor resultado do trabalho para ele mesmo. Nós que fazemos o projeto, nós temos que mostrar para o cliente qual é o momento que ele tem que tomar decisões também, né? Quando você começa um projeto, estudo preliminar, há uma participação muito forte do cliente, isso é necessário junto ao arquiteto, mas depois, como o projeto começa a caminhar, o cliente muitas vezes acaba se distanciando e aguardando o projeto mais conformado para entrar em determinados momentos e tomar determinadas decisões. Ocorre o seguinte, um projeto ele tem dois fluxos, um fluxo horizontal e um fluxo vertical. O fluxo horizontal é o fluxo de trabalho, é o fluxo da informação que você precisa para dar sequência ao trabalho. E o fluxo vertical é o fluxo de tomada de decisão. O cliente se encontra aí nesse trabalho. Esse é o papel do cliente, está nesse eixo. Ele toma decisões em determinados momentos. Muitas decisões dessas são validações daquilo que está sendo feito. Uhum. Porém, cabe ao coordenador de projetos estabelecer no cronograma quais são esses momentos nos quais o cliente tem que aprovar determinadas soluções ou fases para que o projeto possa ser daí para frente congelado e continuar evoluindo tranquilamente. Isso a gente tem ferramentas de gestão e tecnologia para fazer. A ferramenta de gestão é o planejamento do processo de projeto, onde nós vamos ter pontos-chave de confluência de tomada de decisão. Isso pode ser pré-estabelecido. E o segundo, vamos dizer, essas ferramentas de tecnologia, você já citou. O cliente, lógico que ele não tem condições de enxergar plantas somente, e mesmo a gente, só em planta, a gente não consegue ver tudo. Então, você tem um modelo tridimensional que pode ser visualizado no computador, né? Esse computador pode estar ligado a um ambiente comum de dados, onde você
vê o modelo na internet, sem precisar de software nenhum, vê no celular. Você pode trabalhar também com ferramentas de realidade virtual, com óculos, com realidade aumentada. Então, hoje tem uma gama de tecnologias acessíveis, de baixo custo, para você exatamente ter a experiência de estar dentro do espaço, porque a gente observa que o cliente, às vezes, ele não entendeu o que está sendo feito, ele acha que ele entendeu, e ele acaba enxergando isso quando ele está na obra, ele começa a perceber que aquelas coisas não eram exatamente as que ele estava querendo, né? É verdade. Então, eu acredito, por exemplo, que a realidade virtual ela pode ajudar muito o cliente a navegar lá dentro e ter essa experiência, pode ajudar ele a ter determinados insights com o auxílio do arquiteto para poder entender, para explicar exatamente certas soluções. Obviamente que nem todos os clientes têm essa facilidade ou, às vezes, disponibilidade para tanto. Eu já me deparei com situações onde a gente incentiva o cliente a ter essa participação mais ativa, e às vezes ele fala, não, mas isso aqui não é uma coisa minha, isso deixa lá para os arquitetos, para os engenheiros, ou eu estou muito velho para mexer em computador, eu não entendo dessa tecnologia. Aí eu digo o seguinte, você não precisa dominar como agente, engenheiro, arquiteto, não. Nós vamos ensinar você como lidar isso de uma forma muito simples. Assim como você usa o seu smartphone, você vai aprender a entrar no seu modelo, andar lá dentro e ver o que você acha. Ou seja, não tenha medo, né? A gente está aqui para ajudar você a melhorar o seu produto. Exatamente. Nós trabalhamos, a gente vai te ajudar desde que você deixe. Exatamente. Questão, né? E um grande aliado nessa questão, né, de visualização, eu vejo o CDE, que é o ambiente comum de dados, e a gente vai falar um pouquinho mais, já vamos entrar um pouco nesse assunto, quem tiver alguma dúvida também, quiser perguntar. A gente tem vários CDEs no mercado, né, seja ele o BIM Sync, o Trimble Connect, o BIM Track, o BIM 360, cada um tem sua particularidade, né, é importante o coordenador que está gerenciando, né, que é o maestro, entender qual que é o melhor software, a melhor plataforma para ele poder trabalhar nesse projeto, no processo de projeto em específico, até porque tem vários fatores que interferem, né, no processo de projeto, seja ele a equipe de projeto, o tempo que ele tem do processo de projeto, seja ele como que é essa distribuição, acesso de documentos, então tem uma série de fatores que interferem nessa escolha do CDE, mas que é importante o coordenador estar a par de todas as possibilidades do mercado para poder auxiliar da melhor forma esse processo colaborativo, né? Independente do CDE que ele escolher, acredito eu que ele só tenha a somar, assim, tendo em vista as experiências que a gente tem com CDEs, a gente teve experiência com algumas, né? Agora, atualmente, a gente está trabalhando com o BIM Sync, mas a gente já testou o Trimble, o BIM Track, o BIM Collab, mas, assim, independente do CDE de escolha, o importante é, assim, todo mundo ter a visão federada do modelo, né? Então, é muito fácil você entrar na plataforma e ver todos os projetos linkados e gerar tópicos e tomadas de decisão estratégica a partir disso. É muito mais fácil trabalhar dessa forma do que cada um no seu quadrado, mexendo no seu modelo, e depois o coordenador ou compatibilizador junta tudo e vira aquela moçoroca de informação, né? Então, eu estou gostando muito de trabalhar com o CDE. Até para obras menores a gente está trabalhando dessa forma, porque a gente já atrelou, já repensou o nosso processo em relação a projeto, e a gente viu que sem isso a gente não consegue trabalhar da maneira que a gente pretende, né? Que o nosso foco é execução de obra. Então, a gente quer que todo o projeto chegue na obra já com a menor quantidade de interferências possíveis, né? Então, isso para a gente já está ajudando demais. Bom, acho que a primeira coisa é explicar para as pessoas que estão assistindo o que é CDE, né? CDE é inicial de Common Data Environment, o que nós traduzimos para Ambiente Comum de Dados. O que é isso? Por que tem esse nome? Porque o ambiente comum de dados ele é um único lugar para todas as coisas. O que significa isso? Você vai ter um único lugar, e é um site, é um lugar na internet,
onde você vai ter os modelos no formato IFC, onde eles podem ser federados e você consegue ver o modelo todo na sua tela. Você vai ter os arquivos originais desses modelos no formato Revit, ArchiCAD, Tecla e outros para poder armazenar lá. Você vai ter os PDFs desses modelos, você vai ter os DWGs, você vai ter arquivos em Word, arquivos em Excel, especificações técnicas, imagens. Então, você tem um grande volume de informação que pode estar, né, até ligada dentro do modelo, através de algumas chaves. Você pode associar documentos a elementos. Tem uma série de funcionalidades que um CDE vai te propiciar. O CDE não é aquilo que as pessoas, eu sei que elas conhecem, que são os gerenciadores eletrônicos de documentos, que são chamados de GED, né? O GED é o que todo mundo conhece, existem algumas marcas comerciais, e aonde você armazena desenhos separados em diretórios. Basicamente é assim que eles funcionam. Uhum. Só que você armazenar um modelo BIM num GED, você vai gastar um espaço enorme e não vai ter proveito algum, porque você não consegue visualizar o modelo nem sozinho, nem o federado. Então, você vai ser obrigado a baixar o modelo para sua máquina, carregar ele num programa para visualizar, correndo o risco de você estar com uma versão desatualizada em relação ao que o outro está vendo. Quando você trabalha num ambiente comum de dados, todos os modelos que estão naquele momento disponíveis, eles ficam todos armazenados em sequência de data e você projeta na tela somente a última versão que você está vendo. Então, todos veem a mesma versão do projeto em qualquer ponto. Então, você tem uma comunicação, mesmo que assíncrona, mas ela é exatamente a repetição fiel do estágio atual do projeto. Então, qualquer um que participe, aí nós estamos falando do cliente, o cliente pode estar em outro país. Ele entra no notebook dele ou no celular, com um login e a senha, ele acessa o modelo, ele verifica. O CDE também é uma plataforma de comunicação, acho que isso é importante, porque não é só para armazenar modelos e documentos, mas é também para você abolir o uso de e-mail. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente insiste nos projetos para os clientes, assim, você vai trabalhar em BIM, você não vai mais usar e-mail para fazer comunicação técnica. Você vai usar e-mail para comunicações administrativas, financeiras, particulares, mas assim, para a comunicação técnica, primeiro, essa comunicação técnica ela tem que ser de conhecimento de todos. Exatamente. No e-mail você não consegue que isso aconteça de uma forma adequada, você fica com cópias, fica desorganizado, né? Até para recuperar as informações. Desorganizado, leva um tempo enorme para você poder acompanhar, e muitas vezes você não tem certeza que aquilo é a última novidade do que está acontecendo. Já no CDE você tem a plataforma onde você cria os tópicos, ou pontos, ou problemas, e você associa esses problemas a imagens do modelo. Você, na verdade, você focaliza com a câmera do modelo aquele determinado ângulo do modelo, aquilo congela numa foto, você traz aquilo para dentro da plataforma, coloca uma data para a questão ser resolvida, atribui um responsável, explica o que você quer, e naquele momento que você cadastra aquele tópico, ou a pessoa já recebe uma notificação que ela tem algo para responder, e todo mundo fica sabendo que tem algo novo. Então, todo mundo está acompanhando a história. Aí você não tem mais problemas de rastreabilidade da informação. Você, com isso, você primeiro, as comunicações estão lá, elas não podem ser apagadas, isso é importante. Uhum. Então, tem toda uma confiabilidade e, posteriormente, ao final do projeto, você pode armazenar, tem como você recuperar todas aquelas postagens, normalmente a gente faz esse backup num formato BCF mesmo, e existem visualizadores de BCF para você ver toda a história do projeto. O BCF, ele tem
normalmente, como é que funciona? Normalmente você tem plugin que você instala no software, tá? Então, o Revit aceita plugin, por exemplo, o BCFear ou o BIM-Collab, é um exemplo. O ArchiCAD também, só que o ArchiCAD não precisa de plugin. O ArchiCAD já gera o formato BCF na guia de anotação, quando você faz uma anotação, um markup no ArchiCAD, você consegue gerar um BCF sem necessidade de plugin. Né? Os plugins são alguns que eu falei, o BIM-Collab, o BCFear, eles vão gerar o BCF ou vão receber o BCF de uma outra fonte. Então, você vai ter... como é que funciona a comunicação? Você tem cada um na sua máquina, o seu leitor de BCF, o seu plugin, e todas estão conectadas num servidor central, que é o ambiente comum de dados, o CDE, que é um site na internet, um servidor. Esse servidor aqui, ele tem todo o registro dessas comunicações. Cada máquina vai lá, recebe essa informação. Essa informação pode ser, inclusive, hoje ela pode ser sincronizada com o CDE, que você não precisa nem importar isso, você apenas faz uma sincronização da sua máquina com o CDE e você atualiza aquela comunicação. Você sabe em que estágio que está aquele problema, se ele mudou o status, se surgiu um novo problema que você foi atribuído, você vai receber essa comunicação. Então, você vai ter um conjunto de máquinas conversando com o servidor e esse servidor fazendo o gerenciamento dessa comunicação. Você pode gerar o problema de uma máquina, passar para o servidor e para outra, ou você pode acessar diretamente o servidor também para comandar a informação. Então, é um fluxo bidirecional de comunicação, uma comunicação instantânea praticamente, ela tem rastreabilidade, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, assim, a primeira coisa é abolir o e-mail, é a primeira coisa. Segundo, aprender a trabalhar com o CDE e trabalhar com o BCF, porque o BCF, na medida que você baixa ele para o seu modelo, o que ele traz, na verdade? O que esse arquivo BCF é? Vamos entender. Ele é um arquivo que tem 3 informações, basicamente. Tem mais, mas assim, basicamente ele tem uma pequena imagem, vamos dizer, seria a fotografia do problema. É o snapshot da tela de trabalho, né? Do projeto, enfim. Ele tem também o ângulo que aquela câmera tirou, a coordenada da câmera e a posição dela em relação aos eixos coordenados, e tem o identificador único dos objetos envolvidos naquele problema, e além das instruções que você está determinando por ali. Esse arquivo, se você está lá, você baixou ele para o Revit, está com o seu projeto aberto, quando você abre o plugin e clica naquela imagem, o que vai acontecer? Ela vai te levar dentro do Revit ou do ArchiCAD diretamente para o lugar onde aconteceu o problema. Você não precisa ficar procurando. Eu acho até bom esclarecer, porque eu vejo muita gente ainda trabalhando errado. Muita gente usa o Navisworks, por exemplo, e ele gera alguns relatórios de Clash em formato HTML. E aí vira aquelas páginas enormes, aquele fundo preto com verde e vermelho, aí aparece um número desse tamanho, que é o objeto, a pessoa copia aquilo, entra no Revit e manda procurar o elemento à mão. Ela consegue, mas demora muito, muito, né? Então, com o BCF, você simplesmente vai clicando nas imagens e você já vai, automaticamente, o computador te leva para o lugar, você verifica, responde, conserta, você vê a ação que você tem que fazer. Então, assim, gente, não vamos, como eu chamo assim, tornar manual aquilo que pode ser automático. Né? Em alguns projetos já tive situações, você não vai mandar o relatório? Eu falo, não existe relatório da forma que você imagina, que é receber um PDF cheio de figura, um Excel cheio de coisa, para você abrir e procurando manualmente no modelo, você vai levar dias para fazer isso aí. Não, você vai ter uma relação de itens de BCF dentro do ambiente de dados, você vai receber esse pacote de problemas, isso é o relatório. Então, assim, até é importante deixar claro os gestores, eu vejo às vezes muitos gestores, posições de gerentes, diretores, querendo relatórios.
e obrigarem as pessoas que estão no dia a dia a parar para informar tudo aquilo e passar limpo para gerar uma comunicação mais elevada. Não façam isso, não façam isso. Vocês precisam aprender a consultar o ambiente de dados, o relatório está lá, você tem que aprender a extrair informação e entender. Você não tem que ocupar o teu pessoal para produzir informação para você. O teu pessoal está aí para produzir, para informar você. Você mesmo consulta a base online e vê tudo que você tem que ver. Lógico que aí você conversa com o seu pessoal para dar alguma orientação, para algum maior esclarecimento, mas não vamos mais ficar ocupando tempo em comunicação transversal, né? Se perde muito tempo em projeto com relatórios, com atas de reunião e com reuniões presenciais também, né? Eu diria que a maior parte das reuniões presenciais são desnecessárias. Você vai ter reunião presencial? Sim, ela é importante. No começo do projeto, em cada início e término de fase, talvez 3 ou 4 reuniões no máximo, a menos que ocorra algo excepcional. Mas você percebe que no dia a dia de projeto, 80% dos problemas que surgem são problemas que podem ser resolvidos sem a necessidade de reunião presencial. Se você trabalha com o PDE, com o BeamSync, por exemplo, eu vou falar de um software que eu mesmo trabalho e também represento, o BeamSync, ele é um grande CDE, um dos melhores que existem. Você consegue fazer uma reunião virtual com os projetistas, como nós estamos fazendo nessa live, onde todo mundo abre o BeamSync naquele momento, no modelo, todo mundo está vendo a mesma coisa, aí você pode questionar os problemas e obter as soluções ali naquele momento. Muitos desses problemas são coisas normalmente muito simples, de trajeto, percurso, posição, que os projetistas em princípio podem resolver, fazer uma revisão e subir um modelo novo. Você não tem que fazer uma reunião. Tem outros fatos também, quando você cria a reunião presencial, o que é o efeito psicológico que a gente observa? Toda vez que anuncia que vai ter uma reunião pessoal presencial, todo mundo para o que está fazendo para aguardar a reunião. Isso leva a que normalmente de perda de tempo, porque você tem uma semana para conciliar a agenda de todo mundo, mais uma semana para se reunir, sabe Deus aonde, aí as pessoas vão para uma reunião. Normalmente, nessas reuniões, elas não sabem o que tem que resolver, ou sabem parte do que tem que resolver. Elas vão para tomar contato com o problema e não para levar solução. Aí vai levar mais 15 dias para resolver e nem sempre vai resolver tudo direito. Então, você brincando, você perde um mês do prazo de um projeto, que não pode perder um projeto, tem 6, 8 meses de prazo, se perde um mês, você perdeu o prazo. Então, assim, essa prática de reunião tem que ser abolida quase que totalmente, e ela é um recurso muito importante para utilizar, vamos chamar assim, em momentos aonde realmente exige uma tomada de decisão mais séria, um problema mais grave, e que aí você tentar, tudo bem. Não vejo problema, no início do processo também, para apresentar o plano de trabalho, né? O fluxo normal de trabalho, as pessoas estão condicionadas a marcar reuniões, fazer atas de reunião, e as pessoas ficam perseguindo atas, o projeto tem 20, 30 atas, cada uma com 50 problemas, depois você não tem nada consolidado do que tem que fazer, é uma loucura total. Então, assim, como resolve isso com o BIM? Você vai trabalhar com o ambiente comum de dados, vai trabalhar com o BeamSync, vai estar tudo lá, você tem controle das pendências, quando você controla os BCFs, você vê tudo que está em aberto, tudo que está fechado, tudo que está atrasado, tudo que foi resolvido. Você tem um painel geral onde você bate o olho e consegue saber o status do seu projeto rapidamente, consegue identificar quais são os problemas principais, quais são os gargalos naquela comunicação, quem está segurando a informação, quem que não resolveu. E aí essa gestão, ela tem que ser feita pelo coordenador, no sentido de fazer com que as pessoas deem resposta rápida às coisas, né? Exato. Não ficar fazendo reuniões demorosas. Então, toda essa prática é obsoleta, ela é ineficaz, ineficiente, desperdiça tempo, desperdiça recurso. Então, assim, para você melhorar, você tem que mudar tudo isso que eu estou falando
para entrar no BIM de uma forma correta, e aí você vai ganhar tempo e vai ganhar dinheiro. Aí eu falo que de fato vai extrair o que o BIM pode oferecer, né? E não só fazer modelo 3D. Ou seja, a tecnologia ela pode fazer tudo isso. Ou não, se você não usar. Se você usar uma parte pequena e fizer apenas e repetir todo esse processo, você não vai perceber vantagem nenhuma. Então, assim, por isso que eu falo, BIM não é software. BIM é uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de trabalhar, onde você vai se apropriar da tecnologia de uma forma bem mais inteligente. É verdade. Então, você vai crescer, você vai ter que aprender tudo de novo de outra forma. Essa transformação de mentalidade é o maior desafio. O maior desafio para a implantação adequada do BIM é mudar a mentalidade das pessoas e mentalidade das empresas e seus processos de trabalho, porque as empresas têm processos, às vezes, muito estratificados, muito engessados, que para mudar elas tomam muito tempo, vão precisar aprender a mudar. E essa mudança de processos, ela tem que sempre vir numa empresa de cima para baixo, não é de baixo para cima. Ela tem que ser trabalhada a nível estratégico, gerencial e operacional. Ela tem que estar, né, em espiral, mas sempre comandada pela alta administração, que tem que estar ciente e envolvida, e aí é o papel do consultor dar suporte em todos os níveis decisórios para que o processo flua naturalmente dentro da cadeia de trabalho. É isso que a gente faz, a gente vai azeitando essas engrenagens, trabalhando com as pessoas e com os processos que elas operam. A gente desenha novos processos, capacita as pessoas para trabalharem com um novo processo. Essa é, de uma forma bem didática, a função de um consultor BIM. Uhum. Então é isso, Leonardo. Muito obrigada pela presença. Eu acredito que você ajudou e pôde auxiliar e contribuir com muita gente que assistiu essa live. A gente teve um probleminha aí no meio, mas eu acho que isso é pouco frente à quantidade de informação e que a gente pôde agregar, né, para quem esteve presente com a gente. Só voltando um pouquinho do CDE rapidinho, a gente tinha falado que a gente tem vários no mercado, entre o BIM Sim, que tem 14 dias grátis, né, o Leonardo, para quem quiser fazer um teste, tem o Trimble Connect também. O BIM 360, devido a essa questão do corona, eles liberaram o acesso até dia 31 de maio, então quem quiser acessar e poder utilizar, está disponível. Tem também o BIM Collab, o BIM Track, e assim, tem uma diversa gama de softwares para a gente poder utilizar, tá? Então é isso, PHC. Quer falar alguma coisa? Léo, só para resumir aqui, a gente fala tanto de BIM no dia a dia, que para a gente é muito natural, né? A gente está trabalhando com isso já nessa luta faz algum tempo. E para tentar traduzir, para quem está ouvindo pela primeira vez a expressão e não sabe o que é BIM, só para trazer para a linguagem do leigo, antigamente, software mais utilizado, AutoCAD, o pessoal basicamente, ao invés de escrever um projeto no papel, escrevia no computador, né? O BIM, com o processo BIM, como você falou muito bem, BIM não é um software, a gente tem uma série de plataformas que sustentam os processos BIM. BIM a gente consegue embarcar informação no projeto. Então, a gente não desenha mais uma linha, a gente desenha, de fato, um elemento construtivo e colocar diversas informações ali, inclusive de custo e prazo. Então, de fato, a gente tem a construção virtual. É uma construção virtual, não é mais um simples rabisco. E aí, claro que não é simples. A gente está falando aqui com dois especialistas, pessoas muito técnicas no assunto, que é a Kelly, que é a nossa gerente de projetos na Amplos, e o Leonardo, que é uma referência nacional, se não mundial. Então, tivemos muitas informações, mas a grosso modo é isso. E o processo BIM, ele traz muitos benefícios, principalmente para o cliente, porque afinal tudo que a gente faz é pensando no cliente e no produto final acabado. Então, de fato, o BIM traz economia, o BIM traz redução de prazo, o BIM mitiga risco. Então, só para resumir um pouquinho de tudo que vocês falaram aqui para o pessoal que é mais leigo e está conhecendo e entendendo de BIM agora. Léo, eu te agradeço muito, obrigado pelo tempo. Obrigado também, Kelly, por ter proporcionado isso para todos. Obrigado a quem assistiu. E só voltando um pouco àquilo que a gente falou, devido ao contexto que a gente está exposto, como eu já falei,
Muita gente está em casa, pessoal com mais tempo livre, então essa primeira live que a gente está fazendo é parte de uma trilha que a gente vai estar fazendo nos próximos 15 dias. Quem quiser fazer estudos de viabilidade e gestão e coordenação de projetos com a Amplus, nos próximos 15 dias falar com a gente pelo nosso e-mail, entra no nosso site, preenche formulário de contato. A gente vai estar fornecendo somente nesse período um dos 2 serviços de forma gratuita. E vocês vão poder ter acesso a todos esses benefícios que o BIM traz para todo o projeto, para o cliente principalmente, para os usuários da edificação, enfim. É isso, pessoal. Vamos aproveitar esse momento aí de quarentena, vamos pensar para frente, vamos pensar em crescimento. A gente está com mais tempo agora, vamos focar nos projetos. Normalmente a gente tem uma dificuldade muito grande, até para trabalhar com o processo BIM, que é o tempo da gestão de projetos, o tempo de desenvolvimento dos projetos. Os clientes costumam deixar um tempo muito curto para a gente, e aproveitar esse momento agora que a gente tem esse tempo, ele não é ocioso, mas disponível. Vamos focar nesses projetos, vamos fazer a gestão de projetos do jeito que tem que ser, que os benefícios serão muito grandes, vocês vão poder vivenciar isso. É isso, Leonardo. Obrigadão, viu, cara? Valeu, vamos mantendo contato, vamos continuar o trabalho. Gente, muito obrigado, estamos aqui aí para estar sempre com vocês todos, eu agradeço mais uma vez. E só queria dar o endereço do meu site, né? É o www.coordenar.com.br, é o site da Coordenar, e o meu e-mail é leonardo@coordenar.com.br. Para qualquer contato, eu estou à disposição aí, tá bom? Muito obrigado. Bom demais, Leonardo, obrigada. Só para... Sigam o Leonardo no LinkedIn também, tem muita informação, muita coisa sobre BIM. Quem quiser acompanhar, ele é Leonardo Manzioni. Como que é seu LinkedIn, Leonardo? Leonardo Manzioni. Manzioni, usei no final, pronto, você me acha lá. Perfeito. Show, gente. A gente vai deixar essa live gravada. Quem tiver interesse depois de acompanhar, né, vai estar disponível, e a gente vai estar também gravando mais conteúdo para vocês daqui para frente. Beleza? Então, é isso, gente. Obrigada Valeu, pessoal. Pelo tempo. E é isso aí, gente. Até mais.